Graça e paz a todos, irmãos, que desejo a todos um feliz ano novo, né? Passei um pouco ausente, as festas, graças a Deus tem abençoado bastante. Esse final de semana marcamos a nossa Santa Ceia, busca de dons. Deus tem abençoado bastante, glórias a Deus. E já peço desculpas, estou um pouco gripado, né? Minha esposa está com coronavírus e minha nora. Então, peço oração para elas também, né? E vamos ficar uns dias de quarentena. Hoje é feriado, então estou aproveitando também para fazer esse vídeo. Amados, o tema é bastante pertinente. Eu creio que aos ouvidos de muitos não vai ser de bom grado, mas eu desde o princípio já quero dizer, né? Eu não estou para aqui defender A nem B, né? Denominações, como todos já sabem. Mas estou para agradar a Deus, para levar a mensagem de Deus, para trazer as pessoas que estão inscritas, né, mais aos pés da cruz, ao pé da palavra de Deus. Então, eu não estou aqui para fazer vídeos para ganhar likes e visualização. O meu intuito é levar você mais às Escrituras Sagradas. Estes dias, todos como sempre trabalhando, eu sempre estou ouvindo aí lives, né, a palavra de Deus falada, né? E aí na comunhão, algumas palavras a gente vai aprendendo estando todos os dias na comunhão. Ouvindo, chegando algumas lives de alguns críticos, né? Eu não quero citar, na verdade não queria mais citar o nome aqui, mas eu creio que não tem nada que ver também, muitos conhecem, tal de Daniel Ferro e outros também, né? É, Irmãos bastante conhecidos aí que saíram da congregação e fazendo lives e um outro aí que é parente do Jorge Cury, esses irmãos antigos aí conhecidos, né? E vem trazendo muitos podres, né? Contando cada coisa terrível. E eu comecei a escutar aquilo e eu perguntei para o Senhor assim se aquilo era agradável aos olhos de Deus, se o Espírito Santo estava feliz, né? De todo esse acontecimento, né? Dali uma pessoa te entrevistando, a outra contando aquelas coisas horríveis, né, que acontecem dentro da denominação, né, como eles deixam muito claro, né, que não está para denegrir a denominação, né, mas não está para denegrir, mas já está denegrindo, né, e contando os podres de algumas pessoas, como eles deixam muito claro, que aí tem pessoas boas também, mas de algumas que está ali dentro e venha a perverter, não venha a fazer coisas que não é agradável aos olhos de Deus. E começa a contar todas aquelas coisas, né? Até mesmo contando que ancião estrupou não sei quem. Aí se fala assim com os olhos tão brilhosos, brilhando, né? E o outro ainda dá risada, dá aquelas gargalhadas. Ah, conta aquele outro podre, fala aquela outra coisa, né? Como se fosse assim uma vitória, como se fosse assim uma notícia agradável, não? Sabemos que essas notícias é agradável aos olhos, aos ouvidos dos seres humanos, né? A maioria, né? Pode ver que essas notícias sempre correm muito rápido, né? As pessoas param para ouvir uma live de 2, 3 horas, mais um vídeo, eu creio, desse daqui que vamos fazer talvez com 15, 20 minutos. Talvez você comece a ouvir e já desiste porque não tem boas notícias, né? E muitas das vezes essas notícias são boas aos ouvidos de muitas pessoas. Então, o que eu quero abordar nesse vídeo é sobre isso, né? Que cada um possa refletir e ver se isso está sendo bom, que efeito isso está fazendo para você e para nós, né? Até quando, até a que ponto Deus se alegra disso daí? Está se alegrando? Você já fez uma pergunta para Deus? Todas essas lives, essas pessoas,
ex-membros, né, da CCB, que é a igreja que nós saímos de aí, contando todo esse. Alguns falam assim, eu tenho um documento, né, tem um documento, e provando, né, coisas aí, mas esses documentos tampouco muitas vezes nem aparecem, né. Então é esse tema que eu quero abordar nesse vídeo, e de começo eu só quero dizer que, irmãos, nas Escrituras está escrito que nós devemos suportar uns aos outros, como está em Colossenses 3, 13, né? Está escrito, suportar-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros, né? Se alguém tiver alguma queixa contra alguém, né, perdoa, né? Isso faz bem. Então, se nós temos que suportar uns aos outros, significa que tem problema entre a comunidade. Sabemos que desde o princípio da igreja, né, Deus sempre se alegrou que as pessoas se ajuntassem, né, formassem comunidades, assim como foi os apóstolos desde o começo. As igrejas da igreja não se juntavam e faziam comunidades, aonde comiam, bebiam juntos, no partir do pão, na comunhão, na oração. Então, sabemos que a igreja não é uma pessoa em particular. Igreja, a palavra igreja é uma palavra coletiva, não significa grupo de pessoas, né? Uma assembleia, não? De pessoas reunidas é uma igreja. Então, amados, alguns ainda dizem com ênfase, dando ênfase na alegria, diz que eu fui liberto da religião. Né? Temos que ter cuidado. Que religião? A palavra religião não é uma palavra tão mal assim como hoje soa nos ouvidos de muitos. Não é verdade? Não sou mais religioso. Em Tiago está escrito que aquele que não refere a sua língua, né, a sua religião é vã. Então significa que se tem uma religião vã é porque tem uma religião, aquele que refere a língua, a sua religião é boa. Então religião significa levar o homem a Deus. Né? Uma comunidade, um lugar, uma igreja, que significa reunir para adorar um Deus e ali aprender das coisas para colocar em prática, não é assim? Como um exército, não? Ali entra os soldados e aí vai ter ali a organização, né, dos seus sargentos e capitão e assim por diante, para formar aqueles soldados, né, para a guerra. Assim é uma igreja, assim é uma denominação, né? Eu creio que todas elas têm que ser voltada a ensinar os membros como, na verdade, guerrear as guerras espirituais, como portar aí fora como cristão, amando o que é ser amado, o que é amar a Deus e ser um servo de Deus. Então, amados, vemos que Deus sempre no princípio agradou formar comunidade, porque nós temos esse instinto de família, não? De ter a necessidade de estar perto de pessoas, junto com pessoas. Apesar que tem pessoas que têm dificuldade de comunicar umas com as outras. Então, por isso, sempre a palavra está exortando que ter paciência uns com os outros, porque alguns têm uma visão, o outro tem outra visão, uma tem uma interpretação e a outra, né? Cada um tem a sua cosmovisão, mas em tudo temos que ter paciência uns com os outros, entender, compreender um ao outro, que é um dom que está também em Isaías 11, né? Um dom, o espírito de conselho, o espírito de compreensão, né? Isso é fundamental, que nós adquirimos esse espírito de compreensão, que é um dom que está em Isaías 11, né? Então, amados, eu quero começar lendo na parte das Escrituras, está em Gênesis 9, né, de uma passagem bastante conhecida, onde Noé, né, depois que abaixou as águas, plantou uma vinha e fez um vinho e embebedou, né, ficou bêbado, né? E aí seu filho mais novo, Cão, né, foi e desnudou, né, o que tinha acontecido diante dos seus irmãos, né? E os dois, Sem e Jafé, pegou a capa e cobriu o seu pai. Assim que o seu pai despertou da embriaguez, né, amaldiçoou Cão, que é Canaã,
e abençoou os dois, Sem e Jafé. Então vemos aqui, irmãos, essa história é para nós refletir e trazer algum exemplo para o que está acontecendo hoje, né? Se isso é agradável a Deus ou não. Que aconteceu aí? Cã, bem sabia, cão, né? A palavra cã é em espanhol, cão, bem sabia que seu pai era um homem de Deus, né? Através dele, ele foi salvo, né? Do dilúvio. Mas assim mesmo, ele, perdoa, vendo aí a fraqueza do seu pai, né? Não sabemos se foi a primeira vez, né? Vendo a fraqueza do seu pai, foi e contou para os seus irmãos, né? Muitos da internet aí, eles dizem, não, irmão, isso não tem que ficar oculto, tem que, né, que jogar mesmo no ventilador aí toda a sujeira, né? A igreja tem que falar, né? Ela não fala essas coisas. Irmãos, mas vamos parar para pensar, né? Dentro dessa passagem de Cão, né, que foi maldito, ele não podia ter ficado quieto e ter cobrido o seu pai ali, sabendo que o seu pai era um homem justo, e foi um falho dele, né? Foi um falho. Agora, será que agradava aos olhos de Deus você pegar alguma coisa que aconteceu em uma certa denominação, né, e jogar no ventilador, nas mídias, para que todos escutam, entendeu? A todos as coisas podres, e nem todas sabemos se é verdade, né? Será que aos olhos de Deus está sendo agradável? Será que esse não está sendo cãos, pessoas como cão, não é verdade? Aí, desnudando os seus irmãos, desnudando uma denominação, né? Qual é o propósito disso? O propósito, irmão, é fazer que as pessoas vejam que realmente não é uma igreja tão santa como eles pensam que são, não? Ou outros falam assim, para que eles deixem de ser exclusivistas, para eles vejam que os anciãos aí dentro também são cheios de erros. Irmãos, isso todo mundo sabe, né? Não precisa de ficar jogando essas coisas aí na mídia, querendo defamar. Isso é uma defamação. Não deixa de ser uma desnudar. Isso aconteceu com o Cão, né? Não podemos abafar. Não sou a favor de abafar tampouco. Mas isso, irmãos, pode trazer tropeço à vida de muitas pessoas. Igual eu disse, né? No vídeo, alguma irmã disse, irmão, se alguém veja isso e se escandaliza é porque a fé dele não está firmada. Vamos ver, irmãos. Nós vamos ler Romanos 14 logo em seguida. Vamos ver a paciência que nós temos que ter com o nosso irmão fraco na fé. E nós não colocar tropeço na vida dos nossos irmãos. Então isso não vai trazer nenhum benefício de ficar trazendo à tona todas essas coisas. Como está escrito em Tiago 11:12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas é juiz. E há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Nós, porém, quem és que julgas ao próximo? Então, amados, não temos que ficar julgando a ninguém. Irmão, não estou julgando. Eu não estou falando mal. Como você não está falando mal? Você é mensageiro de Deus ou mensageiro de Satanás? Qual é a mensagem que Deus quer que nós levamos? As más notícias? As coisas podres? Aquele que leva a mensagem do maligno? Porque são coisas do maligno, não? As pessoas que fazem isso, né, dentro da denominação, que são todas as denominações têm isso, todos os lugares que reúnem pessoas têm isso. Então quer dizer que cremos que hoje eu estou numa igreja, numa denominação chamada Assembleia Cristã, e creio que lá também não tem essas coisas. Claro que vai ter essas coisas, porque tem pessoas. A palavra de Deus nos disse, aonde está o trigo está o joio. Então não vamos querer agora fazer uma de santinho, né? Porque isso é um mal do ser humano, né? De querer se ponhar como santo, como vítima, né? E
colocando as outras, mostrando as coisas ruins dos outros para dizer que somos melhores. É isso que passa muitas das vezes, não? Mostrando o erro dos outros para dizer que somos melhores. Agora minha igreja é a boa. Olha o mal da outra. Isso é mal, isso é maligno. Isso é ser mensageiro de Satanás. Perdoa, mas eu tenho que falar isso. Está dentro do meu coração. O Espírito Santo me corrigiu. Irmãos, eu quero que todos venham refletir nessas palavras. Oram a Deus. Não para de ficar escutando essas mensagens. São mensagens malignas, mensagens destruidoras. Ah, quero fazer eles ver, né, que aí não é assim, assim. Temos outros meios de pregar o evangelho e levar a palavra de Deus para que elas possam entender de formas diferentes, não levando e mostrando e falando de todas essas podridão, né? Tem alguns que citam até nome de pessoas. A palavra nos diz se exortar uns aos outros, uns aos outros. E aí, não na internet falando isso. Isso não é falar mal? Como não é falar mal? O que é falar mal, então? Falar mal é sim, quando o nosso irmão tropeça em algum lugar, nós colocar à tona. Você gostaria, né, que tudo que acontecesse na sua casa, né, você com a sua esposa, você crê que nunca errou na sua vida? Você já errou na sua vida. Você gostaria que alguma câmera tivesse ali filmando e tudo que você errasse, colocasse para todo mundo ver? Gostaria? Não, não é verdade? Os erros da sua esposa ou dos seus filhos, seja exposto na internet, você gostaria que alguém fizesse isso com você? Não. Então por que você gosta de fazer isso? Colocar na internet e ainda ficar dando risada, se alegrar, ver um rosto de alegria levando as más notícias? Isso é animal e diabólica, essas notícias. Isso é a sabedoria que vem da terra, a contenda, né? Isso é animal e diabólica. A cada dia, irmãos, o que eu quero é cada dia mais chegar na presença de Deus. Não estou aqui me fazendo de santinho, não. Isso é que Deus colocou no meu coração para falar para você. Se você gosta ou não, aí já é problema teu. A mensagem, o meu dever aqui como ministro da palavra de Deus, zelando das coisas de Deus, é colocar cuidado com esses espíritos. Isso te vai trazer mal. Isso te vai fazer mal para a sua vida espiritual. Então, o que eu quero e que Deus coloca no meu coração para falar essa mensagem, cuidado com os espíritos, cuidado com essas mensagens demoníacas de Satanás, né? Você quer abrir, você crítico, quer abrir os olhos dos irmãos de outras formas. Busca as escrituras, mostra dentro das escrituras. Faz vídeos dentro das... Ah, mas eles não vê. Aí já é problema. Aí já é problema. Agora você pegar, levar à tona todas as coisas erradas. Ah, não, não podemos abafar as coisas. Ué, você gostaria que falasse da sua família? Assim como eu já disse? Não gostaria. Então ninguém vai gostar. Você não vai conseguir conquistar a amizade de um cachorro bravo com um pedaço de pau, meu amigo. Não, nós temos que ir com um pedaço de bife. Na verdade, uma carne gostosa que pode cheirar bem. Pero essas coisas não cheiram mal, não cheira bem. Isso são coisas podres, que cheiram mal aos olhos de Deus. Então, eu, da minha parte, não estou a favor e nunca vou fazer. Nunca vou trazer ninguém aqui no canal e nunca vou querer ir em outro para poder falar. Eu já falei em um vídeo e me arrependi, né? Não citei nome de um caso que aconteceu com um irmão, né, com a minha esposa. Não citei nome e me arrependi amargamente e eu pedi perdão para Deus. Fiz mal na presença de Deus. Por isso que eu falo, todos nós estamos aptos a errar, mas todos nós também podemos se humilhar diante de Deus e reconciliar com o nosso Deus. Então, irmãos, nós quando deixamos entrar no nosso coração o rancor, o ódio por uma denominação, uma coisa assim, ou uma pessoa, nós podemos cometer erros fatais que nos pode levar ao inferno, que nos pode levar à ruína. Então, o que eu sempre pedi para Deus, tira do meu coração todo o rancor, todo o ódio, qualquer coisa que possa entrar, porque todos os lugares têm pessoas boas e pessoas ruins.
Não adianta você, agora eu vou colocar uma igreja, vou fazer uma comunidade, toda aqui vai ser bem. Engano, meu amigo. Engano, engano, engano. Eu estou aqui, comecei a salinha de oração no lugar que eu estou, né? E aqui estamos falando das coisas de Deus, pregando, falando, mas tem muito joio no meio do trigo, não tem como separar. Tem que deixar que muitas das vezes esse joio que está aqui, ele se pode transformar em trigo. Então é com amor, é com carinho, é ensinando, é exortando, com paciência. Você acha que seria bom agora eu pegar então falar, não, tem que falar tudo. Então, um dia que um irmão que conta as coletas, né, pegar um dinheiro e esconder, aí eu vou fazer um vídeo aqui dizendo, o irmão fulano de tal, né, sabia que ele pegou coleta e colocou no bolso? Não, isso não convém aos olhos de Deus. Eu que tenho que chegar nele e exortar a ele com amor, com carinho, para que ele, como está escrito na palavra, né, exortar com amor e mansidão para que eles sejam livres do laço do diabo. Então agora colocar na internet e expor, ou um irmão aqui que está fazendo coisa errada, ou uma irmã, ou um adultério, um irmão, 2 irmãos aqui se adulteraram. Não, são mensageiros do demônio, mensageiros de Satanás. Cuidado, irmãos, com aqueles que você está inscrito, não é verdade? Alguns falaram assim, eu saí daqui desse canal que não tem conteúdo. A mim pouco importa se você saiu. Se você saiu e não está gostando dos conteúdos, então vai buscar o seu conteúdo que você gosta. Se você gosta de pregar, de falar das coisas ruins, gosta de maldizer as pessoas, gosta, então fica aí, fica com eles, né? Mas eu falo para você que está ouvindo esse vídeo, cuidado com as mensagens que você ouve, são lixos. Você gosta de lixo? Então fica ouvindo lixo, né? Pega alguém, tem quantas pessoas não gostam de mim, que eu não tenho conteúdo, então busca alguém que tem conteúdos bons. Tem grandes pregadores da palavra de Deus, homens sábios na presença de Deus aí, pregando coisas maravilhosas. Então busca outros, se você não gosta daquilo que eu falo, né? Mas se isso serve para você, o que eu quero é que você recebe no amor de Deus estas palavras e que para refletir. Não levam mensagens ruins. Porque como está escrito, na verdade, também em Mateus 6, que a candeia do nosso corpo é os nossos olhos. Se os nossos olhos são maus, todo o nosso corpo são trevas. Mas se os nossos olhos são bons, tudo que nós olhamos se torna bom. Tem pessoas que têm um espírito, e são espírito maligno, que tudo para ele se torna ruim, tudo, ele tem olhos malignos. Essas pessoas que vai testemunhar, você crê tudo que essas pessoas falam? São as pessoas cheias de olhos malignos, só veja o mal, só quer desnudar o mal. Não, irmãos, tampouco abafar. Mas esses casos têm que ser tratados uns entre irmãos aí, entre eles. Deus não convém que isso saia à tona. Não, vamos falar mesmo, vamos. Não estou de acordo, abafar. Já falei várias vezes. Mas cuidado com os nossos olhos, porque Mateus 7:1 está escrito, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Porque a mesma medida que nós medimos alguém, Deus nos vai a medir. Está entendendo? Porque você não tem falho, eu não tenho falho, nós todos temos falhos. Todos temos falhos. Então por que eu vou olhar o falho do meu irmão? E vou meter o pau, meter pedra? Não, pega dentro da palavra de Deus, prega a palavra, vamos passar a pregar a palavra de Deus. Vamos passar a pregar a palavra de Deus. Porque como eu vou olhar o cisco que está no olho do meu irmão se no meu tem uma trava? E a maioria dessas pessoas que se faz de vítima aí, se faz de vítima, se vitimizando, que o ser humano, nós gosta de se vitimizar, tá entendendo? Ai, me apedrejaram, ai, eu fui para se colocar como bom, tá entendendo? A gente gosta que as outras pessoas, que as pessoas lambem as nossas feridas, se vitimizando, se fazendo coitadinho. Irmãos, coitadinho, temos que ter muito cuidado. Quando ouvir aqui, eu parar para ouvir o outro lado. E o outro lado? É como uma casa. Você já colocou alguém para viver junto com você numa outra casa? Ou convidou uma pessoa? Aqui na Europa acontece muito, né? Os irmãos vêm do Brasil, vêm para cá, a gente coloca dentro da casa da gente, tenta tratar, mas sai ainda falando.
Falando o quê? Falando mal. Ah, não, vou falar o que eu vi, né? Eu tenho que levar à tona. Você gostaria? E essas pessoas muitas das vezes não falam o que é verdade. Vamos colocar um exemplo. Ela vem morar na sua casa, né? Você fala, não, cada 2 dias tem que fazer uma limpeza na casa. Ah, aí sai falando por aí. Não, o irmão lá todo dia, quase todo dia, queria limpar a casa. Era um obsessionado. Só que a pessoa era uma porca, um porco. Na verdade, o banheiro um lixo. Para ele tá bom, mas para o dono da casa não tá bom. E ele sai falando por aí que você queria escravizar ele, achando que é seu escravo, que tinha todo dia ficar trabalhando, limpando a casa para ele. Ou a cozinha. Ah, irmão, se eu ia na cozinha lá, uma coisa que eu sujava eu tinha de lavar. Ué, vamos a ver, não é óbvio? Não, ele queria deixar lá a pia cheia de louça até a tampa e ele não lavava. Não, o dono da casa, eu, por exemplo, gosto que a pia, minha esposa deixa a pia sempre limpinha, sempre usou, lavou. Não, mas para ele, que é um cerdo, que é um porco, né, desleixado, para ele estava ruim. Aí ele sai falando por aí, falou, o irmão lá, nossa, não podia deixar nada na cozinha. Era ambicionado, que se deixasse uma coisa aí, já ficava falando. Então, cada um tem uma cosmovisão. Então, essa é a compreensão, o espírito de compreensão, o dom que Deus tem que derramar sobre as nossas vidas, de compreender uns aos outros e que cada um tem uma cosmovisão. Hoje eu penso de uma forma, amanhã eu posso pensar de outra. Então, eu tenho que ter paciência para suportar o meu irmão segundo aquele que ele vê e exortar com amor, com carinho, para que ele possa os olhos ser abertos, não expondo assim essas coisas. E o Senhor Jesus chamou de hipócrita ainda. Então temos que cuidar para não passar como hipócrita. Quantas vezes somos hipócritas? De fala, aponta os demais. Hipócrita significa fingido, não é verdade? Eu vejo o erro do outro, mas eu estou fazendo igual. Né? Eu falo que não pode falar mal, mas eu estou falando mal. Então esse é tremendo. Como está em Romano 14, que nós temos que ter paciência com o nosso irmão fraco na fé. Aquele que não come carne, não desfaz daquele que não come carne. E se você, né, aflige, deixa o seu irmão triste por causa da sua comida que você não come. Então, irmãos, esse é o cuidado que nós temos que ter um com os outros. Se leva o irmão a escandalizar que você come carne ou bebe vinho, não come e não bebe para poder não colocar tropeço na vida do seu irmão. Agora, você acha que é bom colocar toda essa sujeira na internet mostrando, querendo o quê? Qual que é o objetivo? Destruir. Qual que é o objetivo? Dizer, essa igreja que vocês pensam que é santa não é nada. Mas aí dentro também tem os homens e mulheres santas. Esqueceu disso? Ah, não, mas eu sei disso. Então, se você sabe disso e sabe que todos os lugares vai ter esse tipo de coisa, por que que você então só fala de, ah, não, porque eu participei de lá? Não importa. Veja primeiro o teu erro, vamos ver primeiro os nossos erros. Deixa eles, tem formas diferentes de fazer eles abrir os olhos. Mas claro, tem alguns que quer por aí ter bastante visualização e muitos inscritos no canal. Então o que faz? Faz essas coisas demoníacas para que as pessoas possam ver. Irmãos, amados, cuidado. Cuidado com estes mensageiros de Satanás. Está destruindo a fé de muitas pessoas. Temos que ter cuidado com os nossos irmãos fracos na fé. Se vem fazer ele tropeçar porque ele não come carne, que não coma. Então você acha que é bom colocar tudo isso na internet? Não vejo bem, meus irmãos. Este é o meu recado, já vou terminar por aqui. Eu já sei que eu falei muito, mas essa é a minha visão, como está em 1 João 4:1. Amados, não creis a todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus. Não cremos em todos os espíritos. Tomamos cuidados, tá bem? Que o amor de Deus e a paz reina nos nossos corações. Que a paz de Deus, como está escrito em Hebreus, sem paz e sem santidade não podemos ver a Deus. Então o que Deus quer é que nós se unimos, não que vivemos em briga, em discussão. Nós unimos. Ah, irmão, quero ver que ele abra os olhos. Tem outras formas que fazer de abrir os olhos. Prega o evangelho puro e verdadeiro. Mostra dentro das escrituras. Não é com esses testemunhos
Irmãos, perdoa, que é muito forte. Não é com esses testemunhos satânicos, essas coisas esses lixo, que vai fazer abrir os olhos das pessoas. Não é por aí o caminho. Deus está triste. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Meu coração está aqui, irmão, triste de ter falado isso. Eu sei que aos seus olhos, aos seus ouvidos, isso não vai cair bem. Você não vai assistir. Muitos começou a assistir esse vídeo e já parou no meio do caminho. Mas o que eu estou aqui e o que eu quero falar para você. Vamos fechar a nossa boca, porque nossas palavras serão julgadas. Todas elas são julgadas diante do juízo. Então vamos ser mensageiro, que esta boquinha que Deus nos deu, essa língua maravilhosa, se é só para contar bênção de Deus, só para contar maravilhas de Deus, só para falar das grandezas de Deus. E essas sujeiras tratamos, a roupa suja nós lava na nossa casa, não é isso? É sim, é na igreja, é ali entre os irmãos, faz reunião, exorta uns aos outros, não é colocando na... vamos falar a verdade, então coloca toda tudo que passa na sua vida, tudo que passa na sua família, expõe na internet. Seja prudente, irmãos, vamos ser um pouco espiritual, né? Vamos ser espirituais, porque os carnais é aqueles que gostam de contenda, de heresia, são espírito maligno, quanto está em Tiago 3. Animal e diabólico, esse espírito. Que a nossa palavra da nossa boca tem que ser sim, sim, não, não, que tem que vir do Pai das luzes, cortando todo o laço inflamado do diabo. Que a paz de Deus e o amor do Senhor permaneça no seu coração e nos nossos para sempre. Cuidado que os seus olhos vê e o que a sua boca fala. Deus abençoe, meus amados.